Aos telespectadores do programa Economia na Rede, nossos cumprimentos. Estamos aqui para inicialmente falar um pouquinho de mercado. E o dólar bateu 3,41 e está fechando essa semana, a não ser que aconteça alguma coisa hoje ainda, sexta-feira, está fechando com uma tendência de baixa. E a Bolsa se mantém firme na quantidade de pontos de 85 mil pontos, após uma perda de 3,7 durante a semana. E a tendência da Bolsa é de uma leve alta. E por que essa leve alta? Porque o mercado está mais ou menos tranquilo agora que já foi feita a sucessão no Ministério da Fazenda e o ministro Meirelles saiu para cuidar da sua candidatura, certamente. E o seu sucessor, que é um técnico, já garantiu que vai manter as mesmas políticas e vai haver continuidade, que é uma coisa muito importante. Em Nova York, a Bolsa está mais tranquila, porque aparentemente houve também um certo arrefecimento nessas emoções causadas pelo Trump de um lado e o primeiro-ministro chinês. E as ameaças de uma guerra comercial também diminuíram um pouco. E por estranho que pareça, até o volume de negócio entre os dois países aumentou um pouco durante esses últimos dias. E alguns brasileiros, como sempre, fizeram um pequeno cálculo. Com a briga dos dois gigantes, o Brasil vai lucrar perto de 3 bilhões de dólares, que talvez não seja muito, mas já é algum dinheiro, digamos assim. As previsões para esse ano continuam boas. Nós vamos ter uma inflação bem civilizada, inflação de país rico, aliás, e a última taxa mensal que foi aferida deu próxima de zero. E as previsões de crescimento do PIB estão todas mais ou menos equilibradas entre 2,5% e 2,8%, mas também se fala em 3%. E um pouco de otimismo talvez não seja mal. Mas o governo continua se batendo com a questão do déficit da Previdência e os nossos deputados não querem nem saber de assuntos desagradáveis como esse aí. Qualquer coisa que seja desagradável para o eleitor tem uma propensão muito forte de rejeição por parte dos deputados. Então, o que nós vamos fazer é continuar com o déficit e em qualquer previsão que a gente faça, nós temos uma espécie de buraco negro pela frente, que são as eleições presidenciais, e nós não sabemos o que pode vir daí, se vamos ter um candidato, digamos, palatável ao mercado ou não. E talvez tenha uma sugestão realmente para esse problema dessa grande, imensa indefinição, que é um bom tarô, ou talvez o I Ching, quem sabe, né? Eles poderiam nos ajudar. Nós vamos entrevistar hoje um político e administrador público de sucesso, que é o senhor Napoleão Bernardes, que é advogado, ex-prefeito de Blumenau 2 vezes, é atual professor da FURB, um lugar, por sinal, muito bom de trabalhar. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que seria o seguinte: do ponto de vista de mercado, a pressão política resultante da sucessão diminuiu um pouco, mas estou falando do ponto de vista do mercado. Mas do ponto de vista estritamente político, qual a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, professor Lideu Breno. É muito bom estar aqui na Imagem TV, falando da economia da rede e, de fato, direito. E economia, eles intercambiam com a política. Verdade. E a política traz efeitos jurídicos e efeitos econômicos. Sim. E, sobremaneira, é claro, efeitos sociais. Do ponto de vista político, houve um prazo importante, legal, que foi o prazo do dia 7 de abril. Esse prazo ele era o prazo legal, constitucional, para renúncias, para desincompatibilizações e para filiações e desfiliações partidárias. Ou seja, no campo político, estritamente da análise, houve um fechar de janelas no dia 7 de abril, que significa saber quem pode ser escalado e por qual time esse escalado eventualmente pode jogar. Então as coisas começam a ficar um pouco mais claras e um pouco mais definidas. É o caso, no exemplo aqui da economia, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A ele cabia um prazo de filiação partidária por um lado e de desincompatibilização do Ministério da Fazenda por outro. E se uma ou outra circunstância não acontecesse, ele
estaria fora do jogo, mas não pode ser escalado. A temperatura caiu, ou não? Ela está mais amena porque havia muita ansiedade justamente no prazo do dia 7. Não, e há muita ansiedade em relação, digamos, a dois candidatos que se apresentavam, um de direita e outro de esquerda. Uma situação absurda, não acha? Dois candidatos radicais. Essa é a situação que o mercado avaliava muito mal. E agora nós temos aparentemente uma definição um pouco melhor, né? Do ponto de vista político, então, nessa circunstância, né, houve bastante ansiedade e o foco dos partidos estava concentrado justamente em preparar o seu plantel para ver quem está escalável e quem pode ser escalado. Então agora, passada aquela etapa do dia 7 de abril, a partir de agora, os partidos começam a se concentrar na segunda etapa da tarefa, claro, que é a confecção das eventuais alianças para a disputa eleitoral. Então, neste exato momento, né, a coisa deu uma amenizada em virtude de findar o prazo dia 7, e agora dá um gap aí de algumas semanas até que a coisa engrene de novo, para daí compor as composições das alianças. Tem uma questão que eu sempre penso e a gente comenta, Napoleão, que é o seguinte: nós temos um contingente de desempregados no país de 13 milhões mais ou menos de brasileiros, né? O que é um recorde de todos os tempos e traz uma preocupação que seria mais ou menos o seguinte: se a situação nossa não progredir de certa forma do ponto de vista político, nós poderíamos ter alguma radicalização que faria com que esse contingente se tornasse, digamos, mais inquieto e propenso, talvez, a votar num candidato radical. O que você acha desse cenário? Eu sou daqueles otimistas e que creem sempre no princípio da boa-fé. Primeiro, claro, esse é um problema que é uma chaga, porque envolve aí questões humanas, questões sociais, questões de dignidade, questões de respeito. Mas na própria análise do mercado, do professor Edelbrando, agora na abertura do programa, né, mais ou menos as pessoas compreendem, né, que a economia ela tem, aos poucos, retomado, seja na perspectiva do crescimento, né, os índices estão aí de retomada do PIB, e também até com uma certa normalização de indicadores, de índices, como é o caso da inflação, como é o caso da taxa de juros. Então eu penso que essa combinação tem feito com que as pessoas, por mais dificuldade que seja o momento, tenham uma perspectiva mais alvissareira, tenham uma perspectiva mais otimista de fé e de esperança em relação ao futuro. Então eu particularmente creio que com o andar da carruagem vai haver nesse debate político-eleitoral assim uma centralidade, porque todo mundo tem começado a perceber e se irritar, né, que os extremos eles realmente não são producentes. Os extremos eles sempre são contraproducentes. O próprio teor da palavra já quer dizer, né, o que é muito extremado, bom não é. Então muitas vezes a volta à racionalidade, à centralidade, eu acho que acaba dando a tônica da eleição com o andar da carruagem. Mas é uma chaga imensa, 13 milhões de desempregados, que nós nunca tivemos na nossa história, né? E qual o comportamento deles? Mas eu concordo que um pouco de otimismo faz bem. O número é perverso, né? E o drama humano disso é absolutamente preocupante. Por outro lado, a evolução da massa crítica brasileira também tem levado à constatação que hoje as pessoas têm mais acesso à informação, estão mais informadas. Ele está discutindo economia na TV, como está discutindo decisões do Supremo na TV. Então, quer dizer, há um grau de informação maior. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas talvez não estejam mais predispostas a cair no canto da sereia. Ou seja, mesmo aqueles que sofram a chaga do desemprego, mais interessadas em ouvir, né, gritos populistas e sensacionalistas, talvez elas queiram estar mais interessadas em saber qual é o caminho da solução para que a guinada, em termos de economia, de desenvolvimento e, por via de consequência, empregabilidade, ela possa acontecer. Então, eu penso que deve haver uma racionalidade nesse processo eleitoral das pessoas mais interessadas em saber dos problemas, que todos já sabem quais são, elas estão mais em busca de soluções sobre como solver aqueles problemas. A gente também não pode esquecer, falando num contingente tão grande assim, que nós temos também muitas pessoas, eu não sei precisar 1 milhão, 2 milhões, de pessoas diretamente afetadas pela insegurança pública, com tiros, balas perdidas, etc, etc. Então, essa também é outra situação, né, Napoleão, bastante complicada. Deixa eu mudar um pouco o tom e dizer o seguinte: na minha opinião, o setor público brasileiro está em crise. E eu vou dizer por quê. Muitos dos políticos, especialmente prefeitos, por exemplo,
tem uma dificuldade de entender a lei de responsabilidade fiscal. E talvez mais ainda cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? E só se preocupam no finalzinho do ano. E essa questão também vem junto com outro problema clássico, que é a nova administração vai destruir o legado da administração anterior. O que se concorda com isso? Eu estou um pouco pessimista, talvez, né? Mas destruir o legado anterior é uma medida política importante e boa? Ou é um crime contra a sociedade? Sr. Lebrano, eu posso falar de cadeira pela experiência de ter sido prefeito por 2 vezes. Claro. É burrice extrema. É mesmo. Porque, na verdade, é preciso sempre fazer a análise. Aquilo que é bom, obviamente, tem que ser mantido e aperfeiçoado, melhorado. Aquilo que eventualmente possa ter equívoco. E às vezes não é nem equívoco, às vezes uma decisão é tomada num determinado momento, por uma determinada razão, por um determinado fato, e os fatos na vida vão sendo alterados. Portanto, muitas vezes as políticas também têm que ser alteradas de acordo com o andar da carruagem e com o correr dos fatos. Mas usar como pressuposto e como princípio a destruição do legado alheio, a desconstrução do governo alheio, a desconstrução de políticas anteriores, isso por si só, como pressuposto, como princípio, como algo geral, genérico e abrangente, isso é burrice e tolice ao extremo. Claro. E eu penso que com o evoluir também do próprio eleitor, isso vai começar a ser condenado nas urnas. Então eu penso que a nova política e a nova visão de fazer gestão pública é ter sintonia em ter diagnóstico. Diagnóstico em saber aquilo que é bom e pode ser lapidado e aperfeiçoado no sentido de melhorar, e aquilo que eventualmente estiver equivocado, porque toda e qualquer gestão tem acertos e tem equívocos. Claro, né? Não se acerta 100%. Então, nos equívocos, sempre dá tempo de aperfeiçoar e melhorar. Mas partir do pressuposto da generalização de que tudo que foi feito anteriormente não presta, aí realmente é altamente contraproducente. Eu digo que a Santa Catarina, por exemplo, ela tem que estar além da política. Além da política que eu falo nesse sentido da pequenez política, da política rasteira, da política menor, do tomar lá da cá, do compadrio, do apadrinhamento, do sectarismo, do individualismo, de pensar que só o que eu penso, ou só o que o meu partido pensa está certo, o resto está tudo equivocado. Então essa política menor, nesse sentido da palavra, isso é um atraso. A política tem que ser convergente, construir pontes, somar, seja com outras forças políticas para que haja soma de esforços por um bem comum maior, seja com as forças sociais, com as forças comunitárias, com as forças empresariais, com as entidades de classe. Sozinho já não é fácil, então a gente tem que somar com todo mundo junto para poder acertar mais e fazer a diferença. E a LRF, a responsabilidade fiscal? Nós vamos melhorar a nossa educação para respeitarmos os orçamentos. Eu estou falando naturalmente para um ex-prefeito que talvez tenha tido muito contato com outros prefeitos. Sim. Mas se a gente for, por exemplo, em algumas regiões mais distantes aqui do sul, nós vamos ver prefeitos com baixo nível de escolaridade e que não têm a menor ideia do que é responsabilidade fiscal. Eu presenciei isso, eu de vez em quando tenho alguma atividade profissional com prefeituras, eu presenciei prefeitos sem saber o que fazer, simplesmente pague, mas e o limite? O que acha disso? A nossa educação orçamentária, digamos assim, vai melhorar? Eu tenho convicção que sim, porque há um processo de transição em termos do entendimento da política e da sociedade. E a sociedade acompanhando mais as questões da política. E eu penso que alguns valores que outrora não eram bem valorizados pela própria sociedade e, por via de consequência, pela classe política, passaram a ser. Por exemplo, a questão da responsabilidade fiscal, da eficiência na gestão, da transparência, do equilíbrio das contas. Eu penso que esses valores eles passam a ser mais bem avaliados por parte do eleitor. E numa análise eleitoral da coisa, tem análise econômica e tem análise eleitoral, a gente tem que conciliá-las. Então as classes políticas elas vão estar cada vez mais antenadas a esse assunto, quanto mais isso for um ativo eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Quando a sociedade também incorporar e fazer chegar na classe política, olha, esse é um valor importante para a nossa sociedade, equilíbrio nas contas, responsabilidade fiscal, qualidade da gestão, qualificação da gestão. Quanto mais a sociedade também transpor e saber dizer isso para a classe política, isso passa a ser um ativo eleitoral, Então isso também passa a irradiar. Então todos nós, como conjunto da sociedade, também temos uma corresponsabilidade ética, cívica, cidadã, em termos até de cidadania ativa,
de fazer valer esses determinados temas. Por outro lado, é importante dizer que no nosso caso aqui do modelo catarinense de desenvolvimento municipal, há um instrumento que tem sido muito importante, que são as associações de municípios. E as associações de municípios, elas partem desse pressuposto de justamente, às vezes, municípios maiores e que tenham mais condição, até numa solidariedade regional, pensando no desenvolvimento do todo, eles acabam ajudando a custear essas estruturas, que são as associações de municípios, que levam também apoio e suporte técnico, também às prefeituras menores, que por si só não teriam essa condição. Para pegar o nosso exemplo da região lá do Vale do Itajaí, temos a ANVI, que é a Associação dos Municípios do Médio Vale. Então, há um rateio populacional. A Prefeitura de Blumenau, portanto, acaba custeando mais a ANVI, mas isso, além de benefícios que gera de forma direta para a Prefeitura, de modo indireto é bom porque promove o desenvolvimento regional. E com o desenvolvimento regional acontecendo, também individualmente as cidades ganham. E aí essas estruturas elas conseguem dar uma assessoria técnica a municípios menores no campo dos projetos e no campo também do entendimento da legislação. Então eu penso que a gente vive um momento assim de transição alvissareira, em que predicados e itens que são ligados à qualificação da gestão, eles vão ser importantes e estratégicos. Deixa eu perguntar um assunto que afeta a sua região, mas afeta a nossa também, de certa forma. A BR-470, que eu tenho utilizado com frequência ultimamente, é uma estrada muito importante, né? Faz uma conexão grande, né? Importante, vital dentro do estado, e ela continua a estrada estreita, perigosa, buraquenta, né? Eu queria lhe perguntar, considerando que na nossa impressão o lobby de Blumenau é muito melhor que o nosso, né? Por que essa estrada não foi duplicada ou pelo menos melhorada, por exemplo, em algumas, né, em subidas, aquela duplicação estratégica? Por que não aconteceu isso? Tem um pano de fundo que vale para o Vale do Itajaí, vale para a região serrana, vale para o estado como um todo e que eu já vou mencionar. Mas especificamente na 470, que infelizmente ano a ano tem matado tantos e tantas e que tem também afunilado a nossa perspectiva de desenvolvimento, porque ela é a artéria, né, que faz pulsar o desenvolvimento através da produção da nossa economia, dos itens a serem exportados, dos insumos que são importados e que fazem, portanto, as cadeias produtivas como um todo poderem ser dinamizadas. Então a 470 hoje é um retrocesso, um atraso ao nosso desenvolvimento e tem limitado muito as perspectivas de desenvolvimento do Vale. Mas como é, por exemplo, o sofrimento aqui da Serra, do Oeste Catarinense com a 282, como é do ponto de vista turístico, aqui justamente para a região serrana, a não ligação da SC 370, né, entre Urubici e Rio Bonito, que poderia fechar o anel desse circuito turístico macro-regional. Então, também a deficiência da infraestrutura do Vale, ela se repete na Serra e vice-versa. Então, somos todos vítimas dessa insuficiência de atenção, desse déficit de atenção por parte dos governos, notadamente do governo federal, em relação ao Vale, em relação aqui à Serra. Então eu penso que o pano de fundo disso também é a má distribuição e a grande concentração dos recursos em Brasília, que faz um círculo vicioso perverso, seja para os municípios, seja para os estados. Isso vai depender da análise de cada ano que se avalie, mas na média, Santa Catarina é o 6º ao 8º estado que mais arrecada tributos, mais arrecada impostos para a União. Varia no ano, mas varia de 6º ao 8º. Na hora de receber de volta o recurso federal, Santa Catarina varia também no ano, mas varia entre 14º e 17º. Então a gente chega a ser o 6º estado que mais paga imposto para Brasília e é o 17º muitas vezes na hora de receber de volta. E aí a 470 mata pessoas e afunila a perspectiva de desenvolvimento, mata empresas e mata empregos. Como aqui na região serrana, né, tantas rodovias acabam tendo também essa mesma consequência. Então, claro, além da questão da representatividade, e é um paradoxo porque nós do Vale achamos que vocês aqui têm melhor representação que nós, e vice-versa. Nós pensamos o contrário. Então, é um paradoxo, mas nos faz revelar que, na verdade, também a representação política, ela além de pensar nas emendas para os municípios, isso, aquilo, que é o dia a dia do trabalho parlamentar, tem que estar focada mais no estratégico, mais no macro, mais no pano de fundo, que é a questão dessa injustiça que é o chamado Pacto Federativo, ou seja, que coloca muitas competências e responsabilidades para as prefeituras e coloca praticamente todo o recurso na mão do governo federal. E quando a gente tem um empoderamento local,
há mais transparência, há mais controle, há mais dinamização da vida econômica de uma determinada região, ou seja, é muito mais inteligente. A gente está vivendo um modelo ilógico, atrasado e irracional, que é produzir aqui, mandar tudo para cima, né, e ou rezar ou ir lá mendigar conta-gotas que voltam em migalhas. Então essa questão aqui da 470 como consequência, né, e também as rodovias daqui, desse pacto federativo que é perverso. Então, muitas vezes se lê nos jornais, se vê na televisão, na rádio, na internet, o tal do Pacto Federativo impacta mais as nossas vidas do que a gente possa imaginar. E o que isso quer dizer na prática? É a gente trabalhar em Lages, a gente trabalhar na região serrana e o nosso recurso, 70% ficar na mão do governo federal em Brasília. E aí, na hora de voltar, é a dificuldade que a gente sabe. Para corrigir isso, eu talvez tivesse que fazer realmente uma mudança profunda do ponto de vista tributário e também do ponto de vista orçamentário, porque na verdade a gente percebe que os estados mais ricos ou mais produtivos, eles têm um retorno de fundos vindo da União menor que os estados do Norte e Nordeste. E é uma situação que nós não entendemos completamente, mas se refere, eu acho, ao conservadorismo do Congresso e aquela distribuição de poder, digamos assim, entre Sul e Norte e Nordeste, bastante desigual. Muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Deixa eu perguntar sobre a sua região, prefeito. Não se incomoda que eu lhe chamo de prefeito. Não, à vontade. Existe uma questão que para mim é muito importante e eu sempre estou preocupado com ela, e eu queria lhe perguntar uma coisa nessa área. A sua cidade, a cidade de Blumenau, ela segue o mesmo padrão econômico do resto do país em termos de renda e produtividade do trabalho? Porque especialmente a produtividade do trabalho é uma questão terrível do Brasil, cuja produtividade comparável ao americano está, a americana, digamos, 100, a brasileira é 17 apenas, né? E em algumas regiões é menor ainda, né? Eu queria lhe perguntar, Blumenau tem o mesmo padrão? Ou Blumenau tem um padrão do ponto de vista de produtividade um pouco melhor? Nós lá em Blumenau temos, nos dois indicadores e nos dois índices, realmente para a média nacional, um padrão mais elevado e diferenciado. Então a renda, na média, é bastante mais elevada e isso também é reflexo da própria produtividade. Então Blumenau, na verdade, ela acabou dinamizando um pouco da sua vocação econômica e também se antenando em relação ao que estava por vir e, claro, e muito também por reflexo das próprias tendências de mercado. Então a nossa economia, para pegar o exemplo do têxtil, né, era um têxtil até meados da década de 80 muito focado no têxtil commodity, ou seja, né, a camiseta branca, né, para dar um exemplo bem clássico, e aí vem a China e vem outros mercados e, óbvio, não há como ser competitivo diante de aí modelos econômicos que têm lá as suas peculiaridades. Então, Blumenau, de algum modo, buscou se reinventar nesse sentido. Então, hoje ainda há uma questão de moda, de têxtil, que é relevante para o nosso percentual aí de participação econômica, mas, por exemplo, vocacionando em relação a valor agregado, ou seja, indo para o campo da inovação, do design, da economia criativa, mesmo para um setor tradicional como o têxtil. Então, Blumenau foi se reinventando nesse sentido. Claro que isso é algo que leva muito e muito tempo e está em processo. Continuamos tendo facções, mas hoje nós temos muito mais empresas produtoras de moda, né, com criatividade, com design, com inovação. Seria da área de serviços ou área industrial? Mesmo na área industrial. As duas áreas? Isso. Okay. A gente tem buscado, na área de serviços, se vocacionar para receber ali, para que Blumenau seja um polo de excelência em serviços de mais alto valor agregado. A indústria, digamos, de massa, de base, hoje não há nem mais questão territorial que possa abrigar, portanto nós temos trabalhado num viés de perspectiva regional, inclusive induzindo, quando nos procuram a Blumenau, para indústrias de massa e de base, buscando direcionar para os municípios vizinhos, para que Blumenau continue sendo agora, daqui para frente, o celeiro, na verdade, regional dos serviços de mais alto valor agregado. E de onde vem o PIB de Blumenau? Ele está, de algum modo, tripartite. Bastante na área dos serviços. Os serviços hoje estão muito bem posicionados e chega a ficar quase que mano a mano com a indústria. E a indústria ela se transformou, então ela foi saindo da commodity para o valor agregado.
Então hoje nós temos lá o têxtil, né, com moda de valor agregado, a indústria metal-mecânica, uma grande parte dos transformadores. Aliás, havia uma estatística, eu já sabia ela de cabeça com mais precisão quanto prefeito, mas, por exemplo, 70%, 80% dos transformadores para pequenas e médias empresas tem produção em Blumenau. Então, Blumenau tem, de fato, uma indústria metal-mecânica muito interessante, sempre nesse campo de buscando valor adicionado. Então, a gente tem essa questão do têxtil com moda, a questão dos serviços de mais alto valor agregado, a questão do turismo. Nesses 6 anos em que exerci o mandato de prefeito, a gente conseguiu, aos poucos, também dar uma reequilibrada, né, buscando trazer. O nosso trabalho lá como prefeito foi buscar novos nichos para a nova agenda de desenvolvimento econômico. Então, a gente chamou a sociedade civil para esse debate e delegou à sociedade civil o poder de decisão. A prefeitura foi o animador desse processo, até para evitar a chaga e o mal da descontinuidade. Então, a gente despersonalizou da prefeitura essa questão, e a prefeitura foi a indutora do processo de decisão. Então se criou lá o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, com prazo de 10 anos, com vários eixos estratégicos, e delegou, junto com coprotagonismo com a sociedade civil, a governança para que as estratégias delineadas lá no Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico pudessem ser do papel. A gente tem uma questão de software, produção de tecnologia muito interessante. Tem um estudo que é verdadeiro. Eu sempre achei que era só maneira e figura de linguagem. E aí, prefeito, fui pesquisar e A gente tem mais empresas de software que, por exemplo, padarias. São 300 e poucas padarias e são 600 e poucas empresas de software. Empresas que às vezes tem uma pessoa, mas às vezes tem grandes empresas nacionais que estão sediadas em Blumenau. Essa informação é muito importante. Eu não sabia. Essa comparação de software com padarias é muito interessante. E só uma curiosidade, neste exato momento em Blumenau, nos 13 milhões de desempregados que há no Brasil, em Blumenau nós temos 1000 vagas abertas de emprego imediato para programador, para quem entende tecnologia. Tanto que a prefeitura investe junto com as empresas da cidade num programa, por exemplo, de qualificação profissional para jovens na área de tecnologia, que é o chamado Entra 21. 80% desses jovens saem empregados assim que recebem o diploma. E alguns, na largada, já recebem mais no seu primeiro emprego que a renda da família de até então. E nesse momento, então, são 1000 empregos abertos, mas aí tem que ter a qualificação. Então esse tem sido o desafio. Prefeito, nós estamos com o tempo correndo. Eu tenho voltando à política e econômica especialmente, deixa eu lhe perguntar aqui, a política econômica que o governo tem feito depois que iniciou, né, a gestão Temer, especialmente a gestão Meirelles, foi uma guinada importante em relação à política anterior. E nós temos também a política monetária do Banco Central, que é relativamente austera, mas ela é positiva no sentido de reduzir naturalmente a taxa de juros sem pressões artificiais que ocorreram no passado. Esse modelo deve continuar ou acredita que mudanças têm que ser feitas? Esse modelo que está consolidado e deve estar consolidado, pelo menos essa visão econômica que o PSDB tem e trabalhou nessa linha, né, guardadas as proporções, diante daquela realidade, daquele momento, no próprio governo do presidente Fernando Henrique, com a sua equipe econômica, Pedro Malan, Gustavo Franco à época. Então, nessa questão, política monetária deu resultado, tanto é que a inflação está aí a nos demonstrar, né, de que essa questão da relativa autonomia, entre aspas, independência do Conselho de Política Monetária, nesse sentido, isso está sendo benéfico em relação ao país, porque tem permitido, por um lado, a estabilização de um ambiente macroeconômico mais racional, mais cívico, nas suas palavras, que nos permitam, por um lado, né, uma taxa de juros adequada à realidade, né, não digo mundial, mas mais próxima da realidade mundial. Isso trouxe 2 equilíbrios, né, da inflação por um lado, reduzida, né, e do crescimento econômico por outro, sendo estimulado. Isso nos permite também, no campo da política fiscal, ser menos seletivo, porque se descobriu depois, né, que a seletividade nem sempre era pelo interesse nacional, mas às vezes por interesse corporativo, de lobbies, e que nem sempre o argumento era o interesse público. Então, com uma política monetária por si mais ajustada e mais equilibrada, isso também nos contribui para uma política fiscal que não precise tanta seletividade no sentido de quem serão aqueles beneficiados, né? E que o benefício possa ser no campo coletivo e que todos os setores possam ter, né, condições justas de mercado, macroeconômicas, fair play, né, no sentido de que possam se desenvolver, prosperar, gerar emprego, renda e oportunidade. Perfeitamente.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos agradecer aqui a presença do ex-prefeito de Blumenau por 2 vezes, Napoleão Bernardes, que além de advogado é também um colega professor da FURB, o que nos dá muito prazer. Prefeito, vou lhe dar um tempo que eu peço que não seja muito longo para fazer as suas considerações finais, então. Senhor Hildebrando, é só o tempo de me despedir com carinho do querido professor, né, que é uma referência muito positiva aqui para todos nós na região serrana, e a todos que nos acompanham aqui no Economia na Rede, pela Imagem TV. Muito obrigado por essa gentil oportunidade e referenciar a região serrana como uma região importante aqui do desenvolvimento de Santa Catarina em todos os seus aspectos e com certeza, né, com um ambiente, né, com uma rede, com um ecossistema e com tantos protagonistas tão positivos que há aqui, né, é uma região plena e próspera em termos de potencialidade de desenvolvimento e com certeza a gente leva, né, essa mensagem daqui para frente com todo empenho, com todo vigor, com força e vigor. Excelente. Prefeito Napoleão Bernardes, muito obrigado. Nós queremos convidar os nossos telespectadores a visitar o site da Imagem TV no YouTube. Se quiser rever esse programa ou programas anteriores, basta ir lá, os programas estarão disponíveis. Convidamos você, telespectador, para estar aqui semana que vem. Até lá!